Muitas vezes, seu maior inimigo para obter resultados incríveis é você mesmo. A nossa mente ela é capaz de pregar peça na gente. E quando a gente alimenta o mindset errado, a tendência é que a gente não vai obter resultados. Ou ainda, a gente não vai, mesmo que a gente obtenha algum resultado, a gente não vai explorar o máximo que a gente poderia ter tirado daquela negociação. Simplesmente porque a gente acredita que a gente não é capaz. A gente acredita em alguns mitos que impedem a gente de chegar ao que a gente quer. E nós mesmos, então, nos sabotamos. E nessa live eu quero discutir alguns desses mitos, que são mitos que limitam a gente, e o que você precisa fazer na prática para mudá-los e aí sim começar a obter resultados surpreendentes. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como gerar muito mais resultado e conseguir aquilo que você quer através da negociação. Bom, e para começar, hoje eu tenho uma surpresa para vocês, então não saiam daí, mas só vou falar no finalzinho, tá? Eu não vou dar spoiler hoje, mas tem uma surpresa fantástica, vai rolar um evento que vai ser incrível, vocês vão gostar muito, mas mais pro final, no encerramento, eu converso com vocês. E para quem está aí no YouTube, eu já quero pedir para se inscrever no meu canal e para todo mundo pode dar o seu like e deixa aí no chat os seus comentários, as suas dúvidas. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com ele agora, chama ele para essa live, pede para ele vir para cá, para ele assistir. Quanto mais gente tiver negociando de uma forma colaborativa, resolvendo os conflitos de uma forma colaborativa, é melhor para todo mundo. Todo mundo sai beneficiado. Então, se vocês conhecem alguém ou se você está assistindo gravado, não tem problema. Manda esse vídeo, compartilha com essa pessoa e pede para ele assistir também. Quanto mais gente a gente tiver nessa mudança de critério de negociação, melhor para todo mundo. E no episódio de hoje, eu quero te mostrar alguns mitos da negociação que realmente podem destruir os seus resultados. O que acontece é que os mitos funcionam como um bloqueio para o nosso cérebro. E você acredita que aquilo é verdade, e aí o que acontece? Você nem tenta fazer diferente. Por quê? Se você acredita naquilo, se aquilo é a verdade, por que eu vou querer fazer alguma coisa que eu sei que não vai dar certo com aquilo? Você acaba se conformando. É assim mesmo, funciona assim, e você aceita um resultado limitado, acreditando que aquilo é o melhor que você pode conseguir. E aí eu queria citar um poeta, romancista, ator, ele é multifunções, é um francês chamado Jean Cocteau. E ele dizia o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E nas negociações não é diferente. Quando você acredita no mito, isso passa a ser uma crença limitante para você. Então, desmistificar a negociação é importante para você conseguir obter resultados cada vez melhores. E a partir do momento que você não se prende mais a uma crença, aí sim você consegue ir além. E só assim, quando você vai além, é que você vai conseguir obter resultados incríveis. Você vai se tornar realmente um profissional insubstituível. A dificuldade que o mito traz, e é uma coisa que faz ele ainda pior que a crença limitante até, é que o mito ele é uma crença geral, ou seja, a maioria das pessoas tem, não é só você. Porque muitas vezes a crença limitante é nossa. E aí é uma coisa mais fácil, porque você consegue, uma vez que você passa por um processo, você se convence que aquilo é uma crença limitante que não é verdade, você muda. No caso do mito, é diferente. Por quê? Muita gente acredita nisso. E isso acaba reforçando essa verdade do mito, que na verdade não é, né? Mas isso acaba reforçando, porque quanto mais gente você tem um gatilho mental, que é o da prova social, que acaba confirmando essa sua crença. Então, quando só a gente acredita, é mais fácil tomar consciência disso. Não é simples, mas as coisas ficam mais lógicas, né? No caso do mito, aí não é diferente, né? Todo mundo acredita. E quando todo mundo acredita, você pensa assim, pô, deve ser verdade se todo mundo acredita. E aí você assume isso como verdade para você. E aí sim o mito passa a ser uma crença limitante. Eu vou dar alguns exemplos do dia a dia, só para você entender melhor como isso funciona, né? Por exemplo, todo mundo fala
que o álcool, a bebida alcoólica, esquenta o corpo, não é verdade? Você já deve ter ouvido isso, já até pensa, né? Então, o que acontece? Quando tá frio, que nem agora tá frio aqui, então é bom tomar uma bebida bem alcoólica. Quanto mais alcoólica, mais você vai ficar quente, né? Isso, na verdade, é um mito. Isso não é verdade. Por quê? As bebidas alcoólicas, elas dão a sensação de calor. Mas o álcool, na verdade, ele baixa a temperatura corporal. Então, quando está frio, na verdade, é pior você beber álcool. E aí você me conta, quando está frio, você não pensa em beber alguma bebida alcoólica para esquentar? Por que que isso acontece? Porque o mito é tão disseminado que você assumiu isso como uma crença para você. Como todo mundo acredita, para você isso é verdade. E eu imagino que tem gente aí que está ouvindo e está dizendo que não é verdade, não é possível, que eu estou passando a informação errada. Mas é só pesquisar, pesquisa aí no Google que você vai confirmar. O álcool, ele é um vasodilatador da pele. E quando ele faz isso, ele deixa ela mais exposta ao frio, ele leva a maior perda de calor do corpo. Então, faz mais frio, é pior. Tem um outro mito interessante que eu acho que muita gente também acredita, é que Einstein foi reprovado em matemática quando ele era pequeno, né? O pessoal diz, poxa, até se Einstein teve dificuldade, depois foi o que ele foi, como é que eu não vou ter dificuldade? Mas isso também não é verdade, isso é um mito. Na verdade, Einstein nunca foi um mau aluno. Para você ter uma ideia, ele começou a estudar cálculo 3 anos antes do resto dos colegas dele. Então, você vê, não é verdade. Mas você percebe como um mito pode ser forte? Hoje todo mundo fala isso, né? De Einstein, da bebida alcoólica. Então, isso é um problema. E se ninguém te diz que é um mito, você nem questiona, você assume aquilo como verdade e fim de papo, acabou. Né? E mesmo quando alguém fala que é um mito, como eu estou fazendo agora, você fica desconfiado. Garanto que tem um monte de gente aí pesquisando o que eu falei sobre a bebida alcoólica, porque ainda não acredita em mim, não é verdade? E é assim mesmo, quando a gente tem um mito, é difícil de você quebrar esse mito, né? A gente fala, bom, quando todo mundo fala é porque é verdade. Não necessariamente, né? E na negociação é a mesma coisa. Os mitos são tão fortes que você assume aquilo como verdade. E pior, né? Você ensina as outras pessoas disso. Mas tem um outro cuidado que você precisa tomar, né? Você não pode confundir um mito, uma crença limitante, com insegurança ou com medo. Porque existem situações em que o que está te bloqueando não é um mito. E não é porque todo mundo diz que vai ser difícil, que vai ser difícil. Não é isso. Você está com dificuldade porque você está inseguro, você está com medo. E aí não tem jeito, o medo paralisa. A insegurança te faz tomar decisões erradas. Mas isso não tem nada a ver com mitos ou com crenças limitantes. A melhor forma de você superar o medo, a insegurança nas negociações é você aprender, é você desenvolver conhecimento. Você conhece bem as técnicas e aí você faz uma excelente preparação. E com essa preparação bem feita, aí não tem erro. Você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais seguro e aí você não corre esse risco. Já quando a gente fala de mito, a única forma de você superar mesmo o mito e evitar que ele te impeça de conseguir o resultado que você precisa, é se conscientizar que aquilo não é verdade, é realmente interiorizar que aquilo não é verdade. E aí o estudo, o conhecimento também te ajuda nisso. E meu propósito aqui hoje é justamente mostrar alguns mitos e o porquê que eles estão errados. Então a gente está indo nessa linha para despertar a consciência. E a partir do momento que você ganha essa consciência, que você percebe que aquilo é uma crença limitante, você tende a eliminar a barreira que não te deixa nem tentar. E aí te impede de conseguir resultados melhores. A questão é que você vai perceber que você tem crenças limitantes e nem sabe. Isso é que é o curioso da coisa. Porque às vezes você acredita numa coisa, é um mito, e você nem percebe. Você se habituou a pensar daquela forma. E isso acabou se tornando natural para você. Então, é importante alguém mostrar os mitos para você, porque se você não percebe, se é difícil perceber sozinho, quando alguém te mostra, ele te dá a condição de você se libertar dessas amarras, né, que estão te impedindo hoje de conseguir melhores resultados. E eu quero te trazer essa consciência, tá? E esse é o primeiro passo para que você não fique estagnado na carreira. Agora,
Depois de desenvolver essa consciência, aí sim você precisa fazer sua parte, que é decidir que aquilo é de fato uma crença limitante e acabar com ela totalmente, né? E olha só como um mito, uma crença limitante, ela pode te impedir de conseguir o que você quer. Tinha um diretor do antigo cliente que eu atendia na época, que era famoso por ser um cara muito duro, muito exigente, muito difícil. E isso era tanto internamente na empresa dele, como com fornecedores. Existia até um mito no mercado que dizia que sempre que o assunto chegava nele, era impossível sair da mesa com o que você queria, né? Ele era muito taxado de irracional, de inflexível. Diziam até que ele tinha quebrado vários fornecedores e ele não estava nem aí. Ele não se importava com ninguém além dele mesmo. E isso era uma coisa amplamente divulgada no mercado que eu trabalhava, né? Todo mundo falava isso dele. E aí, uma ocasião, eu estava negociando um assunto bastante importante e a gente chegou num impasse. Isso acontece, não tem jeito. E eu era novo na área e eu tinha muito ainda o que aprender sobre negociação. O caso é que aí o assunto foi escalando e chegou no nível desse diretor lá, o inflexível, né? E quando isso aconteceu, a gente já deu como perdido, né? A fama do cara, na verdade, precedia ele, né? E a gente já falou, olha, não vai ter jeito, não tem como sair de uma situação dessa de uma forma positiva, né? E aí, como a reunião era com o diretor do cliente, era esperado que o presidente da empresa que eu trabalhava também estivesse lá, né? E aí a gente foi falar com ele. Quando a gente chegou lá, ele foi taxativo. Ele falou, olha, eu não vou perder meu tempo. Esse cara é um baita ignorante, com ele não tem negociação. E eu não estou disposto a abrir mão de nada. Então, vamos já queimar essa etapa e vamos partir para o litígio, vamos partir para a briga direta, né? E aí o que aconteceu? Eu e o meu chefe na época, a gente ficou numa situação muito constrangedora, né? Porque a reunião com o diretor lá já estava agendada, o cara tinha uma agenda cheia, não tinha como não ir, né? No final era um cliente. E também não dava para dizer que a gente ia direto para o litígio sem conversar com ele. É uma coisa estranha você fazer isso, né? E aí não teve jeito, fomos lá, eu e meu chefe, né? Já bem desanimado, né? Achando que as coisas iam acabar bem mal depois da reunião. E a gente nunca tinha falado com ele, a gente nunca tinha tido contato com ele, porque ele era bem inacessível, ele tinha uma posição hierárquica que era muito difícil de chegar nele, né? E, na verdade, nem nosso presidente, que não quis ir na reunião, conhecia o cara. A única coisa que todo mundo sabia era da reputação dele, né? E, bom, e só isso já era o suficiente para ser desanimador, né? Bom, aí chegando na reunião, a gente foi apresentado, tal, pedimos uma desculpa pela ausência do presidente e tal, e o cara até foi simpático, né? E a gente achou até estranho pela fama dele, mas ele recebeu a gente muito bem, né? E mais que isso, né? Porque a gente imaginou que ia chegar lá e a gente não ia nem ter chance de falar nada, né? Que a gente ia chegar lá e só ia ouvir aquela gritaria toda. Mas não, chegamos lá e ele deu a chance, deu a oportunidade da gente falar, né? Então, assim, não teve grito, porrada na mesa, que era o que a gente esperava antes da gente ter a chance de falar qualquer coisa, né? Bom, aí nós fizemos a nossa apresentação. E o cara disse que, olha, ele entendia as nossas dificuldades e aí ele apresentou algumas dificuldades da parte dele para aceitar o acordo que a gente estava propondo. E não era nenhum absurdo, tá? Eram dificuldades reais. No final, a gente acabou fazendo uma concessão aqui, outra ali, ele também fez uma concessão ali, outra ali, e a gente conseguiu atender, identificamos lá os interesses e conseguimos resolver a questão, encontrar alternativas, né? E fechamos um acordo excelente para a gente, essa é a verdade. E aí a gente percebeu o seguinte, tudo aquilo que o mercado falava sobre o cara era muito mais mito que verdade. E depois disso eu tive vários contatos com ele na empresa que eu trabalhava, né? E depois, inclusive nas empresas que eu trabalhei depois, eu continuei com contato com ele. E sempre o mesmo perfil, ele era muito mais colaborativo do que o tirano que todo mundo falava. E para ser honesto, eu não sei nem dizer de onde a fama dele veio, né? Às vezes aconteceu alguma coisa e acabou gerando uma fama que eu nunca presenciei, né? O caso é que se a gente tivesse prendido ao mito de racional que ele tinha, a gente teria ido para o litígio sem nem falar com ele. E isso nunca acaba bem,
Toda vez que você tem um impasse e você parte para ameaça, você parte para litígio, isso não acaba bem. Na realidade, nós conseguimos um acordo extremamente positivo. Então, fez toda a diferença. E você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque nem sempre os mitos que são construídos são verdadeiros. E se você aceitar tudo como você ouve, a chance é grande de você estar abrindo mão de um bom resultado desnecessariamente. Né? Você vê que nesse caso que eu contei para vocês, isso podia ter acontecido. A gente podia ter aberto mão de um acordo que no final foi extremamente positivo para a gente. Então, não dá para você assumir que uma coisa é verdade sem você verificar, sem você ter mais certeza, só porque todo mundo diz. E aí você já parte em função disso para algum tipo de ação desesperada, vamos dizer assim. Então você nem procura as alternativas que podiam te ajudar a sair daquela situação, porque você acredita que não tem saída. E esse é o problema, porque muitas vezes você precisa realmente se desafiar. Pô, parece impossível, mas será que não existe alguma alternativa? Será que não existe uma saída interessante que eu não estou vendo? E na negociação, isso é interessante. Você se desafiar nesse sentido ali naquele momento faz com que você busque saídas que talvez você não pensasse se você simplesmente se conformasse com a situação, se conformasse com um resultado ruim, se aceitasse um mito que está sendo discutido. Então, se desafiar, você acaba encontrando saídas bastante interessantes. E aí, no caso dos mitos, se você conhecer quais são esses mitos mais comuns, você vai evitar de se envolver neles, você vai evitar que eles te atrapalhem, que eles impeçam você de conseguir o resultado. Bom, afinal, então, vamos lá, quais são esses mitos, então? O primeiro mito que eu queria discutir com vocês hoje é o que diz que para um ganhar, o outro tem que perder. E para mim, na verdade, esse é o mito mais destrutivo que tem dentro da negociação. Porque o que acontece é que quando o negociador inicia uma discussão, vamos dizer, assombrado por esse mito, o único objetivo dele é ganhar. Por quê? Aí não tem saída, né? Para ele ganhar, o outro tem que perder. Se ele deixar o outro ganhar, ele perde. Então, o único objetivo dele é ganhar. Mas como para ele ganhar, o outro tem que perder, então ele quer fazer o outro perder, porque automaticamente, se ele fizer o outro perder, ele ganha. Não tem outra alternativa. Então, com isso na cabeça, o que acontece? Ele julga que é lícito usar algum tipo de tática ardilosa para forçar o outro lado a perder, porque fazendo isso ele vai ganhar e essa é a única forma que ele tem. Tem um outro problema que é causado por esse mito, que o outro lado pode pensar exatamente da mesma forma. Então, o que acontece? A mesa de negociação vira um campo de batalhas. Por quê? Eu estou preocupado em fazer você perder, você está preocupado em fazer eu perder, a coisa vira um campo de batalha, né? Então, as pessoas normalmente chegam a ter medo de negociar por causa disso. Então, e é claro, né? Natural, né? A gente entende, ninguém quer ir para um campo de batalha. Isso é muito desgastante, né? Ninguém gosta disso. E às vezes, quando o negociador tem que negociar com alguma pessoa que ele considera difícil, ele sofre por antecedência. E a questão é que não precisa ser assim. Essa história de que para um ganhar o outro tem que perder, não é verdade, é um mito. É possível, sim, os dois lados ganharem. E eu podia passar a noite aqui contando casos reais para vocês, sejam meus, dos meus alunos, dos meus liderados, onde as duas partes ganharam. O problema é que se você não acredita que os dois podem ganhar, você vai fazer de tudo para o outro lado perder. E aí você não dá oportunidade para que opções de ganhos mútuos surjam, para que um método colaborativo de resolução de problema apareça e você perde os benefícios que isso pode trazer. E acredite, os benefícios de você trabalhar com ganhos mútuos, com método colaborativo, são muito maiores. É o ganha-ganha, né? Então, é assim, pensa aqui comigo. O processo de negociação se inicia quando você tem um problema para ser resolvido, mas que não depende só de você. Bom, se eu dependo do outro lado para resolver o meu problema, o que adianta eu começar uma guerra? Não é lógico que o outro lado vai se opor a me ajudar? Então, olha o contrassenso.
eu tenho um problema, eu preciso resolver um conflito, mas eu dependo de outra pessoa. O que eu faço? Eu ataco a pessoa de quem eu dependo para resolver o meu problema. Então, assim, pela lógica, isso não faz sentido nenhum. Mas você quer impor ao outro lado que ele aceite as suas condições, que ele resolva os seus problemas do jeito que você quer. Mas isso não funciona assim. Como que você se sentiria se você estivesse do outro lado? E a verdade é que esse processo é o gerador de guerras de verdade. Faz um estudo aí, analisa a história, vocês vão ver que é isso. Agora, não seria muito mais lógico trazer a outra parte para o seu lado para te ajudar a resolver o problema? Sabe o que te impede de fazer isso? Nada. O que te impede é a crença nesse mito que para um ganhar, o outro tem que perder, ou que a negociação é uma guerra, né? Que no fundo é a mesma coisa. É isso que te impede. Quando você sai desse mito, larga isso e pensa, existem formas dos dois ganharem, isso abre uma janela de oportunidades alternativas que você vai encontrar para que isso aconteça. Um outro mito muito comum da gente ver é que negociação é um dom. Ou seja, você já nasce um bom negociador. E se você não nasceu um bom negociador, esquece, essa não é sua praia. Olha, é verdade que muita gente nasce com alguma predisposição para algumas habilidades, né? Então, isso a gente vê no dia a dia. Tem gente que tem mais facilidade com os números, tem gente que tem mais facilidade com as palavras e assim por diante. Agora, por outro lado, é um fato que o nosso ambiente social, que a nossa educação, e quando eu falo educação, eu quero dizer conhecimento que você adquire, e não se você é rude, se você come de boca aberta, nada disso, né? Vale lembrar também que não é só na escola que a gente, não é na escola, na faculdade, que você adquire conhecimento. Tem muitas formas da gente fazer isso. Bom, mas como eu estava dizendo, o nosso ambiente social, a nossa educação, ela tem um impacto enorme nos resultados que a gente atinge. Qualquer pessoa é capaz de adquirir competência, confiança. Então, o mito que a pessoa nasce um bom negociador, ele cai por terra. Por quê? Você entende que é possível, sim, aprender essa habilidade. E se você for observar os melhores negociadores do mundo, eles aprenderam a fazer isso. Eles não nasceram fazendo isso. Eu podia contar a história de vários aqui para vocês, e vocês vão ver que quando eles começaram, eles eram péssimos negociadores. E o que eles fizeram? Eles aprenderam. Eles foram buscar conhecimento, eles estudaram, eles aprenderam, começaram a praticar e se tornaram grandes negociadores. Eu não preciso nem falar pelos outros, eu fui assim. Tá? Antes de começar a minha carreira, eu acreditava piamente que esse negócio de negociar, de vendas, não é para mim, que eu não tinha nenhuma habilidade nesse sentido. Quando eu terminei a faculdade, falar numa área comercial era a última coisa que eu imaginava trabalhando. Vendas, então, nossa senhora, eu tinha uma visão muito deturpada dessa área. Aí o que aconteceu? No dia a dia eu percebi que era perfeitamente possível, né, aprender a negociar. E olha eu aqui agora, percebe? Então eu falo por mim mesmo. E eu garanto o seguinte, se eu conseguir, você também pode chegar lá. Eu garanto para você que eu não nasci com o dom da negociação. E eu vou além, tá? Não importa se você se considera um excelente negociador, se você não nasceu para isso, não importa. Você vai ter que negociar de qualquer forma. Por quê? Negociar faz parte da vida, quer você queira, quer não. E não é só da vida profissional, da vida pessoal também. Pô, você negocia com seus filhos, com seu parceiro o tempo todo. Seja para dar autorização para eles fazerem alguma coisa, para escolher um filme, para escolher o restaurante, se eles querem comprar alguma coisa, você está sempre negociando. No trabalho, se você é um líder, você negocia com seus colaboradores o tempo todo para garantir que as tarefas sejam feitas, para garantir qual prioridade, tudo isso. Mesmo no trabalho, mesmo que você não seja um líder, você negocia com seus superiores, você negocia com seus colegas de trabalho, seja para conseguir que um colega te entregue alguma coisa, seja até para definir a data das suas férias com o seu chefe. Você está negociando. Se você é uma coisa interessante, né? Se você trabalha numa empresa multinacional e a matriz não é aqui no Brasil, você muitas vezes negocia com a matriz o tempo todo, né?
E a gente acha que esse negócio de negociação internacional são só para aqueles mediadores que negociam conflitos grandes entre países. E você está fazendo isso muitas vezes sem nem perceber. Então, a verdade é que toda vez que você quer ou precisa de alguma coisa de outra pessoa, você tem que negociar. E quantas vezes você não precisa? E quantas vezes você não quer? Então, não adianta. Quer você queira, quer não, você é um negociador. E se somos todos negociadores, não é mais lógico que o nosso resultado vai ser muito melhor se a gente aprender a fazer isso da melhor forma? E não tem jeito, a melhor forma é o ganha-ganha, é o método colaborativo de negociar. E você não nasce sabendo isso não é um dom, você aprende. Mas isso é uma ótima notícia. Já imaginou se todo mundo tem que negociar, mas só algumas pessoas tivessem esse dom? A vida ia ser muito complicada, né? Ainda bem que isso não é verdade, é uma ótima notícia. Tem um outro mito que é muito comum da gente ouvir, que é a experiência é a única forma de aprender. Você só aprende com a experiência. E é claro que a experiência é importante, não estou nem dizendo que não é, porque ela traz vivência, isso é uma forma de aprender, não resta dúvida. Mas ela não pode ser a única. Existem várias outras formas de aprender que vão complementar a experiência e te expõe a questões, a pontos de vista que talvez você nunca tivesse se dependesse apenas da experiência, né? Então, eu conheço alguns negociadores extremamente experientes, que já passaram por muita coisa, tudo, mas que ainda acham que negociação se ganha no grito, na ameaça, usando o poder que eles têm. O problema é que o poder muda de lado constantemente numa negociação. Saber negociar só quando o poder está do seu lado te deixa muito vulnerável quando ele não está. E isso vai acontecer, não tem dúvida. O caso é que esses negociadores, eles nunca foram expostos a uma forma colaborativa de negociação. A experiência não trouxe isso para eles. Então, eles precisam de outras formas de aprender para ter acesso a esse conhecimento. Fora isso, a experiência pode ser uma forma muito lenta, cara e às vezes bem dolorosa de aprender. E como a gente viu, nem sempre tão eficiente. Então, quando a gente tem um ambiente de aprendizagem mais controlado, o que acontece em cursos, em academias, eles são propícios. Por quê? Eles permitem que você erre e tenha alguém do seu lado para te ajudar. Então, você vai aprender com isso, sem estar exposto a errar e causar algum tipo de prejuízo ou algum problema mais sério, né? Porque quando você erra, quando você vai para o mundo real, vamos dizer assim, se você passou por isso já dentro do curso, dentro da academia, você está mais preparado. E mais do que isso te proporciona acesso a conhecimento e técnicas que talvez você não tivesse com a experiência. Por isso é que a gente nunca pode se acomodar. A gente tem que buscar se desenvolver sempre. E não importa se é curso, se é especialização, se é livro, se é palestra, tem uma série de formas que a gente tem de buscar nosso desenvolvimento. E hoje está muito mais fácil. O avanço da internet deixou tudo muito mais acessível. Então veja você aqui hoje. A gente está aqui graças a esse avanço, né? E a gente está dando essa aula, tudo é um acesso completamente gratuito e tudo. Então, eu tenho um aluno, agora eu lembrei de um aluno que é um caso incrível, né? Ontem eu estava conversando com ele. Ele estava estagnado na carreira há 10 anos quando ele me procurou. E aí, quando a gente começou a desenvolver, ele entendeu muito bem, ficou muito claro para ele que a negociação está presente no nosso dia a dia em todos os momentos que a gente interage com as pessoas. E aí ele passou a usar as técnicas que eu mostrei para ele no dia a dia. Em pouquíssimos meses ele mudou de emprego para um cargo melhor, com um salário melhor. Ele foi disputado pela empresa que ele trabalhava, que não queriam deixar ele embora de jeito nenhum. Na empresa nova, ele é considerado hoje, que ele está lá já há alguns meses, há uns 6 meses que ele está lá, ele já é considerado uma referência. Ele está liderando projetos incríveis que ele mesmo está trazendo da Ásia. Então, olha o que o conhecimento trouxe para ele. Olha a porta que o conhecimento abriu para ele. E é incrível, porque se ele dependesse só da experiência, ele ia estar frustrado até hoje no emprego que ele não gostava e que ele não se sentia realizado. Então, se você quer mais resultado, se você quer conseguir o que você quer na sua vida profissional, na vida pessoal, você precisa se desenvolver, você precisa buscar mais conhecimento, tá?
Um outro mito que eu quero discutir aqui com vocês hoje é um que diz o seguinte: bons negociadores sempre assumem um risco alto. Isso a gente ouve muito também, né? É assim, todo mundo assume, todos nós, né, assumimos algum grau de risco nas nossas decisões. Isso é absolutamente normal, né? A gente não consegue ter certeza de absolutamente tudo. Então, muitas coisas envolvem algum risco. A questão é que alguns negociadores usam o risco como uma forma de aposta, como se fosse um jogo. Então, eles assumem um risco alto, se posicionando de uma forma dura e esperando que o outro lado vai ceder. Esse é o caso, por exemplo, das ameaças, né? O negociador assume um risco, ele joga uma condição dura, uma ameaça na mesa, esperando que o outro lado fique sem alternativa e ceda. Agora, normalmente esse tipo de jogada não funciona, porque o risco que você corre é da outra parte não ceder, é da outra parte da negociação virar um impasse. Eu conheço uma empresa que assumiu esse tipo de risco. E o pleito deles era legítimo, é isso que é interessante. O que eles estavam pedindo era muito correto, eles tinham como justificar e tudo. E na minha forma de analisar a negociação, eles tinham tudo para conseguir o que eles queriam se eles tivessem usado uma abordagem colaborativa. Só que eles entenderam que era melhor partir para as ameaças. Eles assumiram um risco extremamente alto, considerando com quem que eles estavam negociando, que esse é outro fator. E aí, o cliente deles entendeu que não podia se sujeitar a uma ameaça, porque ele ia criar um precedente, e que aí outras empresas iam fazer a mesma coisa. Ele falou, não vou ceder de jeito nenhum. E no final, o risco não valeu a pena. A empresa faliu. E do outro lado, o cliente, ele teve um prejuízo enorme, um prejuízo de dezenas de milhões de dólares. Foi muito dinheiro. No final, os dois lados saírem perdendo. E é triste, eu fico triste de ver uma empresa que já tinha tantas décadas no Brasil simplesmente desaparecer de um dia para o outro, porque tomou uma decisão errada, porque assumiu um risco desnecessário, na minha opinião. Então, bons negociadores não são aqueles que sempre assumem riscos altos porque eles acreditam que o resultado vai ser melhor. Bons negociadores assumem risco, não resta dúvida, a gente precisa assumir risco, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas, quando o custo-benefício é favorável para eles. Claro que eles não têm certeza que aquilo vai ou não vai acontecer. E é um risco, sempre um risco, é como o próprio nome diz, né? Envolve risco. E toda negociação envolve algum grau de risco. Mas a sua atitude pode fazer a diferença em levar essa equação do custo-benefício para ser mais positiva para o seu lado. Então, mais uma vez, a gente vê que a abordagem colaborativa, ela sempre produz um resultado melhor. E o último mito que eu queria desmistificar aqui com vocês é o que diz que bons negociadores contam com a intuição. Olha, eu acredito muito na intuição. Eu acho que a intuição, ela é uma ferramenta que pode te ajudar a criar estratégias inovadoras, alternativas, buscar alternativas, ela desenvolve a criatividade e você busca alternativas que ajudam muito na negociação. Agora, basear sua estratégia somente na intuição, isso é complicado, pode ser muito prejudicial para o seu resultado. Imagina, você vai chegar para a negociação, não vou me preparar, não vou fazer nada, eu vou chegar lá e lá eu me viro. Lá eu vejo o que eu faço. Isso é uma loucura. Isso é, de fato, dar um tiro no pé. Tá? Porque mais importante que a sua intuição é você basear a sua estratégia em dados objetivos, em uma preparação muito bem feita. Porque acreditar que você vai chegar numa negociação sem nenhum tipo de preparação e contar com a tua intuição ali na hora é a chave para o insucesso. Né? Ainda ontem eu estava conversando com um aluno meu, falando justamente sobre isso. A gente estava analisando uma negociação que não tinha como ser começada. Por quê? A preparação não tinha sido feita ainda. E não dá para você fazer isso, não dá. Mesmo em questões assim menos objetivas, quando a gente fala de comunicação, de emoção, de comportamento humano, é possível sim preparar antecipadamente e adotar algumas estratégias que te favoreçam, independente das circunstâncias. Então, no final, é bom você contar e acreditar com a sua intuição, não resta dúvida. Mas isso é apenas um diferencial, né? 80% da negociação, ela tem que se basear na sua preparação. E não tem jeito, você lembra que falhar em preparar é preparar para falhar.
Não tem alternativa, é assim que funciona e não tem saída. Se você não tiver muito bem preparado para a tua negociação, vai dar errado, não tem como sair bem dessa. Então, a intuição é bom, mas você tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, e com isso eu fecho os mitos que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, e eu deixo aí as dúvidas, o chat está aberto para as dúvidas. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque surgiram aqui alguns comentários, tudo. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui, tá? Vamos ver. Então, aqui tem resultados incríveis. Quando eu falei do meu aluno, realmente, é impressionante. Mas ele teve os resultados porque é uma questão de mindset. A partir do momento que ele entendeu que ele negocia o tempo todo e que as técnicas ajudam ele a fazer isso, ele aplicou, ele assumiu essas técnicas como parte do dia a dia dele. E aí o resultado vem, vocês não tenham dúvida, o resultado vem em 100% dos casos. Eu não tenho nenhuma dúvida em falar isso, eu não tenho nenhum receio de falar. Quando você aplica as técnicas como elas têm que ser, o resultado vem, e isso é 100%. Como eu faço para aprender mais? Alguma dica? Com certeza, né? Eu tenho meu curso, é uma dica ótima. Mas, olha, faz assim, eu, por exemplo, sobre negociação, eu coloco muito conteúdo, tá lá nas minhas redes sociais, todo dia, tudo, mas eu tenho uma dica legal para você, mas eu vou dar ela daqui a pouco, tá? Mas é uma dica sensacional, né? Boa sua pergunta, tá? Mas me dá um tempinho, deixa eu responder, eu volto nela, porque tem uma dica muito boa hoje. Tem uma outra pergunta aqui. Eu sempre ouço que a negociação só se aprende na prática. Pelo que você falou hoje, não é bem assim, né? A pergunta da Silvia. Oi, Silvia, isso também é um mito que está ligado àquele mito que eu falei hoje, que é a experiência é a única forma de aprender. É claro que você aprende muita coisa na prática, mas se você for aprender só pelo erro e pelo acerto, tua vida vai ficar bem difícil, bem complicada. Então, o ideal é que você primeiro tenha contato com as técnicas num ambiente controlado, com um mentor, com um professor, tudo. E depois de aprender a técnica, aí sim você vai para a prática, né? E é claro que você vai ter que fazer algum ajuste, porque nem sempre a gente consegue implementar com perfeição tudo aquilo que a gente aprende. Mas essa é uma forma muito mais segura de aprender coisa nova, de implementar as técnicas com mais sucesso. Tem outra aqui, acredite, estou utilizando essa técnica na minha casa, então o resultado vai vir, não tenha dúvida. Eu acho que o mais importante para você é ter consciência desses mitos, é perceber se você acreditava neles ou não e repensar isso. Isso é muito importante. Perceber, se você continuar preso a essas crenças, o seu resultado tende a não melhorar. E que você tem um potencial enorme de fazer isso, entendendo que você pode fazer diferente. Então, só para resumir, os 5 mitos que a gente falou hoje, que você precisa extinguir da sua mente definitivamente. Então, para um ganhar, o outro tem que perder. 2, negociação é um dom. 3, experiência é a única forma de aprender. 4, bons negociadores sempre assumem um alto risco. E 5, bons negociadores contam só com a intuição. Então a gente precisa abolir isso da nossa mente. E agora eu vou voltar naquela pergunta. Então, como eu faço para aprender mais? Alguma dica? Sim, eu tenho uma dica. Eu estou preparando aqui para vocês um evento incrível que vai acontecer a partir do dia 9 de agosto. Só que acontece, essa é a parte principal do evento, mas o evento não começa dia 9, o evento vai começar bem antes, ele vai começar, na verdade, segunda-feira que vem. Então, como um aquecimento, uma preparação, para que você possa chegar nesse evento já mais preparado para absorver, para aprender aquilo que eu vou ensinar lá no dia 9, eu vou fazer 10 lives em 2 semanas. Então, vão ser lives diárias de segunda a sexta, às 19 horas, durante as 2 próximas semanas. Então, começando na segunda-feira que vem, dia 26. Nessas lives,
Eu vou explicar um montão de coisa, vai ser muito conteúdo. Eu garanto para vocês que não tem ninguém que ofereceu tanto conteúdo gratuito assim sobre negociação em qualquer rede social. Você pode procurar aí, vai ser muita coisa, um conteúdo de muito valor. Mas na segunda-feira, a live de segunda-feira às 19 horas, segunda-feira dia 26, tá? Às 19 horas, ela vai ser uma live especial. Por quê? É uma live onde eu vou mostrar o que vai ser o evento. Então eu vou mostrar o que vai ser, o que eu vou ensinar nesse evento, quais vão ser as datas, o que compõe o evento, vai ter premiação nesse evento, eu vou distribuir prêmios, então vocês podem aguardar, eu vou explicar tudo isso direitinho. Eu vou explicar essas 2 semanas de aquecimento, vamos dizer assim, eu vou explicar exatamente o que eu vou fazer em cada dia dessa semana, o que vocês vão aprender, ou seja, vão ser, aí as próximas semanas vão ser muito agitadas e muito cheias em termos de conhecimento. E vai ser fantástico, eu posso garantir. E o que eu quero te pedir participa dessa reunião, dessa live na segunda-feira, dia 26, às 19 horas, porque lá você vai entender como vai funcionar esse evento. Então, se você queria uma dica, como você faz para aprender mais, tá aqui a dica. Melhor que isso, dificilmente você vai conseguir, e eu te desafio a buscar, tá? Então, vamos lá, segunda-feira eu quero ver todo mundo aí nessa live para a gente conversar um pouco sobre o que vai acontecer nessas semanas que estão antes do evento e no evento propriamente dito. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. Então, você que está aí, não esquece, deixa o seu like, quem está no YouTube se inscreve no meu canal e compartilha com algum amigo, compartilha com uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Então isso é muito importante. Quanto mais gente a gente tiver trabalhando nesse método colaborativo, melhor para todo mundo. As nossas interações vão ficar muito melhores, ok? Muito boa live, valeu. Eu que agradeço, para mim foi um prazer estar aqui. E com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Lembrando que essas lives, então essas aulas ao vivo, eu faço toda terça e quinta às 19 horas, tá? E na semana que vem vai ser mais ainda, tá? Então, na semana que vem vai ser a semana inteira. De segunda a sexta, todo dia às 19 horas. Mas vem para a live de segunda-feira às 19 horas, que lá eu vou te explicar direitinho como vai funcionar. Aqui eu não tenho nem tempo para fazer isso. É muita coisa, tem muita coisa que eu vou oferecer. A gente vai gastar bastante tempo na segunda-feira para eu te explicar tudo que você pode conseguir com esse evento. E eu garanto para você, você vai aprender o que você precisa fazer para fazer os seus resultados explodirem, para você virar uma máquina de gerar resultado e conseguir tudo aquilo que você quer através da negociação. Então, vem comigo na segunda-feira, eu te espero lá e até mais.